Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão, e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois, pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santa Escolástica. Santa Escolástica foi a irmã de São Bento. Ela também era monja, era beneditina, e ela era irmã de São Bento. Veja que coisa bonita. 2 vocações, a vida monástica em uma só família. Os dois costumavam se encontrar e em um desses encontros eles estavam partilhando sobre as coisas do céu. Mas já estava escurecendo, então São Bento disse para Santa Escolástica que era preciso que ela voltasse para o mosteiro. Ela disse: não, vamos ficar mais um pouco e tal. Estava ali os dois. E São Bento persistiu, né? Não, é preciso que você volte para casa. Aí na história conta que ela simplesmente fechou os olhos, se recolheu e rezou. Acabada a oração, veio um tremendo temporal. Choveu tão forte que não dava para ela ir para o mosteiro. E aí São Bento entendeu tudo e eles continuaram a conversar. Que São Bento e Santa Escolástica possa nos ajudar a compreender que as nossas partilhas, elas precisam ser partilhas que nos conduzam ao céu, que nos leve para o céu. Voltemos para o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, do versículo 1 até o 10º. A multiplicação dos pães. Existe a multiplicação dos pães narrada por São João, está lá no capítulo 6. Hoje nós estamos vendo a multiplicação dos pães narrada por São Marcos. E mais uma vez ali a multidão, as pessoas seguindo Jesus, ouvindo Jesus falar do reino, falando do reino dos céus e tudo. A noite começa a chegar, então chega a hora de despedir o povo e Jesus vê esse detalhe. O povo iria voltar para casa com fome. O que fazer?
E aqui no Evangelho, você vê que eles tinham apenas 7 pães. Tinham 7 pães, Jesus disse, então, tá ok, manda aí o povo sentar, que nós vamos alimentá-los. Depois que alimentou o povo com os pães, Jesus também, ali eles tinham peixe e Jesus multiplicou os peixes. É bom notar, meus irmãos, aqui que houve um milagre de Jesus. Eu queria estar lá para ver com os meus próprios olhos esse milagre. De 7 pães, Jesus multiplica e alimenta aqui, como diz no Evangelho, 4.000 pessoas. Mais ou menos 4.000 pessoas. Com aqueles 7 pães e aqueles peixes que tinham. O Evangelho de São João diz que era 5 pães e 2 peixes. Então, podemos ver que são narrações diferentes, ou seja, situações diferentes, momentos diferentes. Então vamos lá, Jesus multiplicou os pães. Mas por que Jesus, ele multiplicou os pães e os peixes? Porque ele é Deus. Jesus é o Todo-Poderoso. Jesus é o Senhor. Tudo foi feito por ele. E sem ele nada foi feito, como diz lá no capítulo 1 do Evangelho de São João. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele é aquele que foi gerado pelo Pai na eternidade e na sua humanidade ele foi gerado no tempo através de Nossa Senhora. O anjo Gabriel apareceu para Nossa Senhora dizendo que ela iria ser a mãe de nosso Senhor e que o seu reino não teria fim e o nome dele seria Jesus. E Nossa Senhora disse, mas como vai acontecer isso? Aí o anjo falou, o Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo virá e aquele que nascer de ti é Deus, é Jesus, é o Todo-Poderoso. Então, o Espírito Santo veio sobre Nossa Senhora e Jesus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, ele se encarna e agora ele adquire a natureza humana. Então, Jesus é Deus com 2 naturezas. A natureza divina e a natureza humana. Então nós estamos diante de Deus. As pessoas ainda não tinham a capacidade de compreender isso. Para eles era o filho de José, o carpinteiro, o filho de Maria, mas eles não viam Jesus enquanto Deus, enquanto Senhor, enquanto o Todo-Poderoso, enquanto o Onipotente, o Onisciente. Eles viam simplesmente aquele homem. Agora vejam, aí Jesus, fazendo essa multiplicação dos pães e dando de comer àquele povo, ele estava mostrando também a sua divindade. Jesus pode, meus irmãos, multiplicar os pães, ele pode multiplicar os peixes, ele pode multiplicar o que ele quiser, ele pode fazer desaparecer e pode fazer aparecer, ele andou e anda sobre as águas porque Jesus é Deus. Isso precisa ficar bem claro para nós. Quando eu leio essa passagem da multiplicação dos pães, eu fico pensando dos meus tempos de estudantes de teologia. Infelizmente eu tive professores bons, mas também eu tive professores
que estavam muito na linha da teologia da libertação. E é interessante que uma das coisas que a teologia da libertação ela nega é a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles falam muito de Jesus histórico. Quando vocês ouvirem pessoas, autoridades religiosas, só falando de Jesus histórico, Jesus histórico, Jesus histórico, fique atento. Ali tem coisa da teologia da libertação. E aí o que é que esses professores falavam? Eles negavam a divindade de nosso Senhor. Ficavam só na humanidade. E aí uma das teorias que eles traziam era justamente essa. Na exegese, eles diziam que não houve multiplicação dos pães enquanto Jesus, que multiplicou de 7 pães a 4.000 pães, ou de 5 pães, que alimentou ali 5.000 pessoas. Eles diziam, não foi um momento fraterno. As pessoas, tinham outras pessoas que tinham os pães ali, e eles foram partindo e deu para todo mundo comer. Vocês estão entendendo que aqui é para negar o Deus poderoso na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo? É humanizar Jesus? É dizer que Jesus é apenas um homem negando a natureza divina? Sim, Jesus é perfeito homem e é perfeito Deus. Ele tem as duas naturezas. Então nós cremos que Jesus é perfeito homem e Jesus é Deus também. Não são duas pessoas diferentes, é uma pessoa só. Isso precisa ficar bem claro. Então uma das teorias deles era essa. Aí se nega a divindade de Jesus e reduz a multiplicação dos pães meramente a um momento fraterno. Não, meus irmãos. Jesus, sendo todo-poderoso, Jesus multiplicou os pães. Uma outra teoria da teologia da libertação, lembremos que os papas negaram, lutaram para que a teologia da libertação ela não criasse força. Lembremos aí de São João Paulo II, quantas vezes São João Paulo II lutou contra essas teorias, que são ensinamentos heréticos. Então, a outra heresia que eles falam é essa, que não houve multiplicação dos pães. Simplesmente os pães ali não se acabaram. Mas não teve, não foi mágica, não foi nada não. Foi assim, não se acabaram os pães. Mas não teve multiplicação dos pães. Vocês estão vendo? E infelizmente, essa teoria que são levadas para os seminários, e os seminaristas estudam isso, eles acabam levando essa tal meditação para os púlpitos. Então, quando chega na hora que é proclamado o Evangelho, como está sendo proclamado hoje, sobre a multiplicação dos pães, eles começam a dizer, não houve multiplicação dos pães, o que houve foi realmente um momento fraterno, muitas pessoas ali tinham os pães e foram partindo e foi dividindo e todo mundo comeu. Aí o outro, não teve multiplicação dos pães, mas é que os pães não se acabaram e tal, e fica ali. Meus irmãos, se Jesus não multiplicou os pães, então ele deixa de ser Deus. É reduzir o Deus Todo-Poderoso, a Santíssima Trindade, a um mero homem. Vocês estão entendendo?
Esse não é o ensinamento que está no Evangelho e que os evangelistas, aqui em especial hoje Marcos, está mostrando. Ele está mostrando que Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes, porque Jesus é Deus. Esse é o ensinamento da igreja e que a igreja sempre nos ensinou. A teologia clássica, a teologia dos santos padres, de Santo Tomás de Aquino, de São João Crisóstomo, de São Jerônimo. Nenhum deles negam a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum deles vão dizer que o que aconteceu ali foi um momento fraterno, que não houve multiplicação dos pães. Não é isso que eles ensinam. Eles mostram com clareza a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Da mesma forma como lá no deserto o pessoal estava com fome e Deus deu de comer para eles, deu o pão do céu. Eles estavam com sede e da rocha foi tirada a água, mostrando o poder do nosso Deus. Agora, Deus, na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Eu estou falando na segunda pessoa da Santíssima Trindade porque nós cremos em um Deus que é trino em três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí está o mistério da Santíssima Trindade. É um Deus em três pessoas. E é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, que quando veio aqui na Terra, ele fez esse espetáculo. Mais uma vez eu digo, meu Deus do céu, eu queria estar lá para ver esse grande milagre. Eu ia ficar assim maravilhado. Mas eu o vejo todos os dias quando eu medito a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu leio essa passagem, eu medito e trago ali na meditação, na contemplação, eu vejo Jesus dando os pães, multiplicando os pães, alimentando aqui no caso, segundo Marcos, 4.000 pessoas, pegando peixe, multiplicando os peixes e alimentando 4.000 pessoas. Que coisa maravilhosa! Eu creio. Vamos, meus irmãos, hoje renovar o nosso amor a Deus na pessoa de Jesus Cristo. E vamos proclamar: eu creio que Jesus multiplicou os pães. Não vamos nessa onda diabólica, porque Satanás, ele sabe que Jesus é Deus, mas ele quer nos levar a negar a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, lembrando também que hoje é o segundo dia de Carnaval. E nós, como católicos, nós não podemos ir participar do Carnaval do jeito que ele está. Um dos grandes pecados que Satanás procura dar para nós no Carnaval é a sensualidade, é a sexualidade, é a depravação, é a nudez. Lembremos que antes do pecado original, os nossos pais, Adão e Eva, eles viviam nus e não existia malícia. Mas depois que eles desobedeceram a Deus e comeram do fruto, o que foi que aconteceu? Lá mostra que eles colocaram folhas, né, nas partes íntimas. E aí Deus percebeu que alguma coisa estava errada. Cara, que Deus já sabia, né? E aí Deus disse: mas por que vocês estão com
essas folhas escondendo aí as partes íntimas? Ele disse, era porque nós estamos nus. O pecado entrou, a malícia. Então o que é que o demônio faz nesses 4 dias? Ele expõe os homens e as mulheres à nudez, à sensualidade. Aquelas roupas pequenas como outras mulheres e homens completamente nus para usar da sensualidade do sexo e pecar contra o 6º mandamento, que lá diz não pecar contra a castidade. Você está entendendo o que é que o carnaval nos dá, nos oferece? O que é que o diabo nos oferece nesses carnavais da vida? Fico dizendo como é que um sacerdote pode dizer que todo mundo deve ir para o carnaval e se divertir. Lembrando que Nossa Senhora em Fátima, ela disse para os pastorinhos, em especial foi para Jacinta, que no futuro as mulheres, os homens iriam vestir roupas que não iriam agradar a Deus. Em outras palavras, eles iam ficar sem roupa. Meus irmãos, lutemos para vivermos a modéstia. Peçamos a Deus essa graça e que Nossa Senhora nos ajude nesses dias, se nós somos católicos de verdade, a não irmos para esses lugares. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.